Uningá, que o futuro é aqui. Olá, então voltamos com mais uma aula para o nosso nivelamento em língua portuguesa. O assunto de hoje será crase. Também é um assunto que gera muita dúvida nos alunos no momento de usar, de colocar ou não o acento indicativo de crase, tá? Então só um detalhe, o nome do acento não é crase, o nome do acento é acento grave, certo? Crase é a junção dos dois As, então acento grave, por isso que nós costumamos dizer o acento indicativo de crase, e não que o nome do acento seja crase, certo? Nós vamos ver então alguns casos em que ocorre a crase, tá? Então a regra geral, a crase ela ocorre antes de palavra feminina que admite o artigo. Então só ocorrerá crase antes de palavras femininas. Em qualquer outras situações, nós nem precisamos nos preocupar com o uso de crase, certo? Então olha só, como assim que acontece a crase? Eu tenho uma palavra feminina, então ela aceita, ela admite o artigo a. Então, a minha palavra aceitou esse artigo, certo? Só que dentro da estrutura da minha frase, antes desse artigo feminino, eu tenho algum verbo. E esse verbo, na sua regência, ele também pede a preposição a. Então, eu tenho um verbo pedindo a preposição a, mais um substantivo feminino que aceita o artigo a. A junção desses dois as é o que nós chamamos de a com acento indicativo de crase, certo? Então, antes de palavra feminina que admite o artigo. Quase todo mundo gosta de ir à praia, só esclarecendo essa informação que eu coloquei aqui. Olha lá, todo mundo gosta de ir à praia. Então, do verbo ir, na sua regência, quem vai a algum lugar, certo? A praia. Praia é um substantivo feminino. Então, eu tenho aqui as duas junções. Preposição a, pedida pelo verbo, e artigo a, que o substantivo aqui também aceita. Por isso, nós colocamos esse a com acento indicativo de crase, certo? Então, o mesmo acontece aqui com o exemplo de baixo. Devemos obedecer às leis. Se nós formos olhar a regência desse verbo obedecer, quem obedece, obedece a alguém. À frente, nós temos um substantivo feminino, as leis, que também aqui aceita o artigo. Então, nesse caso, eu tenho a junção dos dois as. Por esse fato que o meu as aqui recebeu o acento indicativo de crase, certo? Para tudo isso, para ficar mais fácil, nós temos um macete. Esse macete é para eu verificar se realmente eu devo ou não colocar o acento no a. Olha só. Dirigiu-se à cidade, conheço a cidade. Então, o que a gente diz? Tanto aqui, nesse exemplo, quanto nesse exemplo aqui, nós temos um substantivo feminino, certo? Tanto um quanto o outro aceita o artigo. Nós temos dois verbos, aqui o verbo conhecer, aqui o verbo dirigir. E vem a dúvida, eu devo ou não colocar o acento indicativo? Nos dois exemplos, só em um e qual colocar. Então, como que a gente deve proceder? Dirigiu-se à cidade. Eu pego esse substantivo feminino e eu troco por um substantivo masculino. Então, trocando cidade, vamos colocar ali campo. Percebam que naquela estrutura eu vou dizer o seguinte, dirigiu-se ao campo. Olha lá, certo? Fazemos o mesmo aqui, conheço a cidade. Vou substituir a palavra feminina cidade por uma masculina. Vou usar o mesmo exemplo dali. Conheço o campo. Então, olha o que acontece. Quando eu fizer essa substituição, se à frente da palavra masculina eu tiver a combinação de a mais o, eu devo colocar o acento indicativo de crase. Então, aqui nós vamos colocar, certo? Ali eu tenho a junção de um a preposição com um artigo. Então, eu vou marcar o dirigiu-se à cidade. Se à frente eu tiver somente um artigo, eu não coloco o acento indicativo de crase. Então, é simples assim para a gente verificar se coloca ou não o acento, tá? Então, ó, retomando. Tenho o verbo, tenho o substantivo feminino e eu tenho o a. Então, eu não sei se eu coloco ou não. Substituo o substantivo feminino por um masculino e à sua frente eu coloco o artigo ou a combinação. No caso, para que haja o acento indicativo de crase,
À frente do substantivo masculino, nós temos que colocar ao. Se acontecer o que aconteceu aqui, nós não vamos colocar o acento, porque aqui eu fiquei com o artigo sozinho, eu não tenho junção, eu não tenho combinação dele com nenhum outro termo, certo? Então esse é o primeiro macete para a gente verificar se coloca ou não esse acento indicativo. Na sequência, na indicação de horas, é outro que muitas vezes a gente tem dúvida, coloco ou não coloco esse acento quando está indicando horas. Se a hora for exata, sempre, tá? Então, ó, chegou a 1 hora, então essa 1 hora mostra o quê? Uma certa exatidão. Se é exatidão, eu devo colocar. Saímos às 10 horas, da mesma forma, eu tenho uma exatidão de horas, então ali eu coloco, tá? A loja funcionará de segunda a sexta, das 8 às 18. Olha lá. Por que que aqui eu não coloco e aqui eu coloquei? Perceberam? E nós verificamos muitos erros quanto à adequação dessa frase aqui, ó. O que que acontece? Eu disse a vocês que a colocação da crase eu tenho que ter uma junção de um A com mais um A. Nesse caso aqui, de é uma preposição pura, então eu não tenho junção de A ali, eu tenho somente uma preposição. Então, de com A, não tenho junção nenhuma, certo? Diferente daqui, ó. Se eu desmembrar isso aqui, nós chamamos de contração. Por que contração? Nesse contexto aqui, eu tenho preposição de mais o artigo a, certo? No caso, o artigo as, que ali está das, né? Então, a junção, a contração desses dois elementos forma das. Então, das, as, eu devo então colocar o acento indicativo, tá? Então, ó, retomando, se for de a, não. Se for das, as, eu coloco esse acento indicativo, tá? Nas locuções adverbiais, conjuntivas ou prepositivas formadas de palavras femininas, todas elas têm que ser palavras femininas. Se tiver alguma palavra masculina no meio, pode esquecer porque não está de acordo, tá? A crase não deve existir. Então, à noite, à vontade, à direita, às pressas, à beira de, à custa de, à força, certo? De todas elas que eu coloquei, eu vou pedir uma atenção especial a uma, que é essa aqui, ó. A moda de. Por que uma atenção especial? Porque muitas vezes essa locução, ela vem subentendida e aí nós não colocamos a crase. Por quê? Porque ela não está ali evidente, ela não é visível. Olha lá, usava sapatos a Luís XV. Ah, mas Luís é um nome masculino. Sim, é um nome masculino e à frente eu tenho o A com acento indicativo de crase. De fato, o A está assim. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos, usam sapatos à moda de Luís XV. Então, está subentendida. E isso acontece muito. Se está subentendida, nós devemos marcar este A com acento grave. Usa temperos à mineira. Usa temperos à moda mineira. Então, nós devemos colocar o acento indicativo. Então, muita atenção com as locuções, tá? Nós temos inúmeras locuções. Eu coloquei algumas e peço atenção especial a essa daqui, certo? Porque se ela vier subentendida, eu devo sim colocar o acento indicativo, certo? Na prática, constatamos a existência da crase diante desses demonstrativos, substituindo por a este, a essa e a isto. Então, mais uma vez, outra dúvida. Aquele, aquela e aquilo, eu devo colocar crase ali ou não? Então, nós precisamos de mais um macete, de mais uma regrinha, para que vocês possam não ter mais dúvida no uso da crase, tá? Então, ó, não irei àquele lugar. Toda vez que eu tenho o pronome demonstrativo aquele, eu tenho que tentar substituí-lo no contexto por a este, a esta ou a isto, tá? No caso, aquele tem que ser a este. Então, se naquele contexto eu conseguir essa substituição aqui, sem problema com a semântica, ou seja, com o sentido da frase, eu vou colocar o acento grave. Se não, eu deixo sem. Não irei a este lugar, olha lá, substituindo por aquele. Na substituição eu tenho o mesmo sentido para minha frase. Tendo esse mesmo sentido, então, eu coloco o acento indicativo. O mesmo acontecerá aqui, ó. Não ligo aquilo que dizem, não ligo a isto que dizem. Agora, olha este último exemplo. Vi aquela pessoa fofoqueira, vi esta pessoa fofoqueira. Então, nesse caso aqui, este esta, faltou o azinho aqui.
E se nós colocarmos, eu já tenho um sentido diferente. Via esta pessoa fofoqueira, não existe esse conteúdo, não existe esse contexto. Então, eu não posso colocar o acento indicativo de crase lá no aquela. Então, toda vez que for usar o aquela, lembre-se de substituí-lo por outro pronome demonstrativo, certo? Se aceitar o a na frente dele, nós vamos colocar o acento. Caso contrário, deixa sem colocar, tá? Aqui a mesma situação, pronomes relativos, ó. A que e ao que, ou a qual e ao qual. Eu não posso, em uma frase, para fazer a verificação do uso da crase, substituir um pelo outro, em hipótese alguma. Se eu estou usando a que na minha frase, no contexto eu só posso substituí-lo por ao que, tá? Se na minha frase, na minha construção ali, eu tenho a qual, na sequência eu só posso substituí-lo por ao qual. E se eu fizer a substituição daquele por esse aqui, vai dar errado, tá? Então, ó, sua ideia é igual a que tive. Então, seu pensamento é igual ao que tive. Coloco o acento, tá? A redação a qual me refiro é fácil. O teste ao qual me refiro é fácil. Então, sempre tem que trabalhar com esses pares aqui. Não posso trocar um pelo outro, tá? Olha lá. A peça que assisto foi ótima. O filme a que assisto foi ótimo. Perceberam que na substituição aqui é feminino, aqui masculino, e na substituição eu mantive o a aqui, tanto aqui quanto aqui, então eu não coloco o acento indicativo de crase. Não posso, o filme ao qual assisti foi ótimo. Tudo bem, se você optou por ao qual, então aqui nessa primeira estrutura tem que ter a peça a qual. Aí eu vou colocar o acento, certo? Então eu não posso, no contexto, substituir. Se eu optei por usar a que, eu não posso no contexto, só para adequar o meu conteúdo aqui, a frase, substituir por ao qual. Não. A que, ao que, a qual, ao qual, certo? Agora, o uso da crase para nomes geográficos, certo? Então, vou à Bahia e vou a Brasília. Por que em vou à Bahia eu fiz o uso do acento e vou a Brasília eu não fiz o uso desse acento, certo? Tanto em um quanto no outro eu tenho o verbo que pede a preposição a, tá? E tem um substantivo feminino, certo? Então a gente precisa fazer assim um macete, um joguinho para poder entender se eu coloco ou não. Então percebam que vou à Bahia, estou na Bahia e vim da Bahia. Olha só, tanto aqui como aqui, em forma de contração, eu tenho o artigo e a preposição. Então, desmembrando isso aqui, na é a junção de preposição em mais o artigo a, certo? Formando o na. Então, de alguma forma, eu tenho essa contração. Vim da mesma forma, desmembrando, de mais a, formando da. Então, nesse caso aqui, toda vez que eu for fazer a verificação, se eu vou à Bahia, eu estou na Bahia, e eu volto da Bahia, então eu devo colocar o acento, certo? Agora, na sequência, vou a Brasília. Ó, eu não posso dizer estou na Brasília, eu estou em Brasília. Eu tenho preposição pura. Tendo preposição pura, eu não vou colocar o acento indicativo. Vim de Brasília e não vim da Brasília, fica totalmente errado. Então, eu não coloco o acento indicativo, certo? Então, toda vez que eu precisar colocar um acento indicativo de crase para um nome geográfico, essa é a dica mais certa. Vou à Bahia, estou na Bahia e vim da Bahia. Vou a Brasília, estou em Brasília e vim de Brasília. Se na substituição eu colocar preposições puras no contexto, então eu não posso colocar o acento indicativo de crase. Olha lá, vou a Manaus, estou em Manaus e eu volto de Manaus. Agora percebam que aqui eu coloquei vou a Manaus da Zona Franca. E nesse contexto ele está acentuado, eu coloquei o acento grave. Vou a Brasília sem acento, mas vou a Brasília do Palácio do Planalto, eu já coloco esse acento indicativo. Por que que isso acontece? Porque aqui eles vieram determinados, certo? Então, se ele vier determinado, eu vou colocar o acento. Se ele não vier determinado, é só o nome geográfico, eu preciso fazer esse macete aqui. Veio determinado, independente, apareceu o nome de uma cidade, tá? Determinada, eu coloco o acento indicativo de crase, certo?
Nós temos também esse outro macete que é interessante e dá certo, tá? O a ou o as, eu posso substituí-lo em qualquer contexto por para, as, na, pela ou com as, certo? Se eu conseguir fazer essa substituição, eu tenho acento, então devo colocar o meu acento indicativo de crase, ó. Deu recado à diretora. Substituindo ali, deu recado para a diretora, olha lá, coloco o acento, certo? Estava à porta da miséria, substituindo, estava na porta da miséria. Ou a Globo associou-se a Bandeirantes para a cobertura do carnaval. A Globo associou-se com a Bandeirantes. Então perceberam que nós substituímos este a por algumas preposições. Todas essas preposições nós temos preposição pura mais junção de artigo. Então, por isso que nós podemos colocar o acento indicativo de crase, certo? Isso aqui para qualquer contexto. Apareceu o contexto, apareceu o a, é um substantivo feminino que está à frente, então verifique e faça a substituição. Dando para fazer essa substituição, pode colocar o acento indicativo de crase sem problema algum. Casos em que não ocorre crase. Então, se a crase só acontece diante de substantivos femininos, toda vez que eu tiver uma palavra masculina, eu não preciso nem me preocupar, certo? Por quê? Porque aí eu não tenho acento indicativo de crase. O esporte preferido de Guilherme e Lucas é andar a cavalo. Ó, andar, por mais que o verbo aqui peça, tá? A cavalo. Então, se esse verbo aqui pediu, eu só tenho uma preposição. Eu não tenho junção de artigo e preposição para colocar o acento indicativo. É só a preposição e é só ela que eu vou mantê-la aqui, tá? Então, palavra masculina, eu não coloco o acento. Antes de verbo, se eu tenho um verbo aqui, um substantivo que pede uma preposição, tá, está aqui. Tá? Todos precisam estar dispostos a quê? A colaborar. O a está aqui. Só que à frente eu tenho um verbo. Tendo este verbo, eu não posso colocar então o acento indicativo, o acento grave em cima do a. Antes da maioria dos pronomes. Lá atrás, lembra que eu expliquei para vocês os pronomes relativos? É o único que nós teremos problema com o uso da crase, certo? Os demais, pronomes pessoais, nós não usamos. Pronomes relativos, se for a cuja, a quem, não se usa, tá? Os pronomes demonstrativos, a esta e a essa, não usa, é só o pronome aquela, tá? Pronomes interrogativos indefinidos, não usa. Os pronomes de tratamento nós também não usamos, com exceção para senhora ou senhorita. Então, esses dois pronomes nós temos exceção. Diante deles, eu posso colocar, então, dependendo do contexto, o acento indicativo de crase, tá? As crianças pediram à velha senhora que contasse uma história. Ou as crianças pediram à senhora, se eu não tivesse velha aqui, não tem problema, tá? As crianças pediram à senhora que contasse mais uma história, certo? Então, nesses casos aqui, nós não usamos o acento indicativo de crase. Em palavras repetidas também nós não devemos marcar o a com acento indicativo, o a com acento grave, certo? Então, gota a gota, cara a cara, dia a dia, passo a passo, nós não devemos usar aí o acento, tá? O mesmo acontece antes do artigo indefinido uma. Esse uma, Jaqueline foi a uma festa, isso aqui é uma festa qualquer, tá? Muitas vezes pode confundir com o numeral, uma festa, não, mas nesse caso aqui ela só está especificando que foi a qualquer festa. Então, o artigo indefinido uma, nós não devemos marcar com acento indicativo, certo? E nós temos alguns casos especiais, tá? Casa, terra e distância. Então, para que seja acentuado, eu tenho que ter um determinado contexto. Aí sim, ó, casa tem que ser modificada. Se eu disser, volte à casa do pai, volte à casa. Aqui ela não está modificada, qualquer casa, volte cedo a casa, então eu não coloco esse acento. Agora, dirigiram-se à casa paterna. Perceberam que ela está especificada, ela foi modificada? Então, se ela foi modificada, nesse contexto eu devo colocar. Então, ó, se vier somente a palavra casa, sem nenhum determinante, sem nenhuma modificação, eu não coloco.
Se vier acompanhada de um determinante ou de uma modificação, então eu coloco, tá? O mesmo, terra, só que terra não significando terra firme, certo? Voltou à terra onde nascera. Ó, não significando terra firme, o comandante desceu à terra. Então aí eu não coloco. Por quê? Porque aí significa terra firme, então eu não devo colocar. Voltou à terra onde nascera. Então aqui não significa terra firme, então aí eu coloco. Aqui significa, aqui não. Então, não significando terra firme, eu vou colocar. Caso contrário, perdão, não significando terra firme, é isso mesmo. Eu coloco, tá? Significando terra firme, eu não coloco. A distância, também essa distância deve ser determinada, não pode ser qualquer distância, tá? Ó, achava-se a distância de 10 metros. Perceberam que eu tenho uma determinação aqui? Não é uma distância qualquer, ela está determinada, distância de 10 metros. Então, se ela está determinada, eu coloco esse acento indicativo de crase. Viu a distância, então, a uma distância qualquer. Não está especificada qual é essa distância. Se não está especificada, eu não coloco o acento indicativo. Estava a uma distância de 10 metros. Por que que eu não coloquei aqui? A uma distância, então ela não está sendo determinada. E eu também tenho ali o artigo indefinido, certo? Então, eu não coloco o acento indicativo. E para nós terminarmos a aula, nós temos alguns casos que é facultativo. Eu posso ou não colocar esse acento indicativo, tá? Não vai alterar o sentido da minha frase, eu não vou ter prejuízo semântico nem gramatical para o contexto. Pronomes adjetivos femininos. Nada conte a minha mãe. Então, ó, mais uma vez, eu tenho eu tenho um pronome possessivo, pronome adjetivo, por quê? Toda vez que eu trabalhar com pronome, tá? Seja qualquer pronome, toda vez que ele vier acompanhando um substantivo, nós vamos chamá-lo de pronome adjetivo. Então, perceberam que esse pronome aqui, ele está acompanhando o substantivo mãe? Então, ele é um pronome adjetivo. Sendo um pronome adjetivo, possessivo adjetivo, eu não vou colocar o acento indicativo, certo? Pronome possessivo substantivo. Tá, pronome adjetivo é quando acompanha o substantivo. E o pronome substantivo? Qualquer pronome, seja ele um demonstrativo, seja ele um possessivo, um indefinido, que substituir o substantivo é um pronome substantivo, tá? Enviar uma encomenda à nossa residência, não a sua. Então, ó, a nossa, posso colocar ou não a sua. Esse a sua, eu tenho esse pronome como um pronome substantivo, porque não a sua significa a sua residência. Então, ele está retomando essa informação. Retomando essa informação, ele é um pronome substantivo. Sendo pronome substantivo, é facultativo colocar ou não o uso da crase, tá? Antes de nomes próprios femininos, também é facultativo. A Paola, tenho conseguido manter-me fiel. Posso ou não colocar o acento, certo? Então, por hoje, meninos de crase, é isso. Muito obrigada.